sexto ano, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia. Agora a gente vai ver mais um conteúdo, agora fuso horários, tá? A gente precisa relembrar o que a gente viu na aula passada, né? Nas outras aulas. Nós vimos paralelos e meridianos, onde os meridianos ele vai estar na linha vertical e os paralelos na linha horizontal. Vimos também que o paralelo principal é a linha do Equador, e aí ele vai dividir o mundo em quê? Norte e sul, certo? Então eu vou ter hemisfério norte e hemisfério sul. Já os meridianos, que é aqueles que estão na vertical, ele vai dividir o mundo em hemisfério ocidental e hemisfério oriental. Hemisfério oriental é aquele que está na parte leste e hemisfério ocidental aquele que está na parte oeste. Então lembrando também que o meridiano principal vai ser o meridiano de Greenwich. E aí a gente precisa lembrar um pouco disso para aprender fuso horário, tá? Primeiro, teve que se colocar uma classificação mundial, né? Para estabelecer as horas em todo o mundo. E aí se dividiu em 24 fuso horários. Ou seja, a partir do meridiano eu vou ter 24 fuso horários. Aí a gente vai ver a característica de cada um, tá? Então, olha só. Primeiro, o fuso horário ele muda em relação ao movimento de rotação, que é aquele que vocês já sabem, é um movimento que dura 24 horas. E aí eu vou resultar o quê? Dia e noite, tá? Cada hora, ou seja, lembra que eu falei, fuso horário vai dividir a Terra em 24 fuso horários, lembra? Sabe os meridianos e os paralelos que vai dividir em linhas imaginárias? Pronto, o fuso horário também vai dividir a Terra em linhas imaginárias, porém essas linhas são 24. Cada distância de uma linha para outra eu tenho 15 graus. Lembra também que no meridiano, a distância de um para o outro eu chamo de longitude. Do paralelo, de um para o outro, a sua distância eu chamo de latitude. Então, como no fuso horário, a linha ela vai também estar na vertical, assim como os meridianos, a distância de um para o outro, de um fuso horário para o outro, eu chamo de distância longitudinal, que vai ser de quanto? 15 graus, tá? E sempre vai ser de oeste para leste. Então, essa rotação ela vai ser de oeste para leste. Então, vamos relembrar. Fuso horário eu tenho a partir do movimento de rotação, que vai durar 24 horas. Esse movimento, cada fuso horário, que são 24, sua distância é de 15 graus, eu chamo de distanciamento longitudinal. E aí, essa movimentação ela é sempre de oeste para leste, tá? Bom, mais uma vez, utilizando o meridiano de Greenwich, ele é colocado como o inicial do fuso horário. Então, ele, novamente, vai ser o ponto inicial. Ele é o meridiano principal e vai ser o meridiano principal para o fuso horário, tá? E aí, ó, a hora nesse fuso horário, no fuso horário de Greenwich, ele é denominado de Greenwich Mean Time, tá? Eu tenho novamente, ó, leste. Quando eu estou a leste, lembra? O meridiano ele vai dividir a Terra no meio, hemisfério oriental e hemisfério ocidental, ou seja, leste e oeste. Quando eu estou na parte leste, eu tenho as horas adiantadas, ou seja, vai subindo, tá? Quando eu estou na parte oeste, eu vou ter as horas atrasadas. A gente vai entender um pouco disso olhando o mapa. Ó, eu teria aqui, ó, aqui eu tenho marcações, tá? Eu tenho o meridiano de Greenwich, que vai ser o principal. Ele vai de 0, aí ó, como lembra do oeste, ele vai atrasando. Então eu tenho 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11 e menos 12, tá? Quando eu vou para o leste, eu vou aumentar as minhas horas. Então eu tenho o meridiano que vai ser 0, e eu tenho mais 1, mais 2, mais 3, até chegar a mais 12 horas, tudo bem? Então, observe aí. Quem está no lado oeste, as horas vão diminuir. Quem está no lado leste, as horas vão aumentar. E olha, identifica só. Eu tenho de 0 para oeste, menos 12 horas. De 0 para leste, eu tenho mais 12 horas. Porque cada um é 12. Lembra, os horários são apenas 24. E se você dividir 24 por 2, cada um vai dar 12, tá certo? E aqui, ó, cada linha que está pintada de uma cor diferente, ela representa um fuso horário. Então, se você observar bem,
Países como o Brasil, que são considerados de dimensão continental, ele vai ter mais de um fuso horário. Então vai ter cidade, vai ter estado que vai ter uma hora a mais ou uma hora a menos do que outra, tá? E a gente vai ver isso mais na frente no exemplo, tá? Outro mapa, para vocês observarem melhor, ó, novamente o meridiano de Greenwich aqui, 0. Ele não é nem menos nem mais, porque é o início. Quando eu venho para oeste, ocidental, eu começo de -1 até -12. Se eu for do meridiano principal do fuso horário 0 para o oriente, para o leste, eu vou do +1 até o +12, ok? E aí, ó, se vocês observarem, aqui bem pequenininho, ó, nós temos o Brasil, e aqui a gente tem, ele vai passar ainda pelo fuso horário de -2, pelo fuso horário de -3 e de -4. Quando a gente vê mapas do Brasil sobre o fuso horário, a gente vê justamente isso. A gente observa que tem certos estados que está lá o fuso horário -2, outros no fuso horário -3 e outro no -4. Aí você pode perguntar assim, professora, então significa que de um estado, por exemplo, que está no -2, que a gente pega aqui, ó, do lado aqui nordeste, ele vai ter em relação a estados como o Acre, que vai estar lá localizado no -4. Do 4 para o 2 eu tenho uma diferença de 2 horas. Então eu vou ter uma diferença de 2 horas, a gente observa justamente nessa questão do fuso horário, tá? E é sempre relembrando, ó, ele é referente ao meridiano principal do fuso horário, que é 0, meridiano de Greenwich, tá? E aí, ó, o mapa do Brasil, o mapa do fuso horário do Brasil, a gente tem aqui, ó, Paraíba, alguns estados do Nordeste, ele vai justamente estar no fuso horário -2 horas. Aqui, ó, Centro-Oeste e Sudeste eu tenho -3 horas, tá? E aqui já no Norte eu tenho -4 e ainda pega aqui um pedacinho -5 horas. Então eu tenho 4 fuso horários diferentes, ok? E observem, esse -2 e -5 aqui, ele é referente ao meridiano principal. Eu estou contando o meridiano principal, tá certo? Eu tenho que ver, dependendo da localização de um estado para o outro, por exemplo, se eu vejo um estado que está aqui no Nordeste, -2 horas, e outro que está aqui, ó, -5 horas, qual é a diferença de uma para o outro? 3 horas, tá? Continha de matemática. Aí a gente vai para um exemplo, ó. Um programa televisivo, apresentado às 20 horas em Brasília, será transmitido simultaneamente a que horas em Fernando de Noronha e no Acre, respectivamente. Então, observa aí. Vai ser passado aonde? Brasília, tá? Brasília, qual é o horário? 20 horas. Então, ele começa lá em Brasília às 20 horas. Ele vai passar em Fernando de Noronha e também vai passar no Acre, tá? Só que ele quer saber, olha, em cada um desses lugares, qual é o horário? Se lá em Brasília é às 20 horas, qual é o horário que vai estar no Acre e qual é o horário que vai estar em Fernando de Noronha? E aí a gente tem que observar o mapa, tá? Ele está passando em Brasília, ó. Ele está localizado aqui, ó, -3 horas. Fernando de Noronha vai estar justamente aqui, ó, -2 horas. E o Acre, ó, vai estar aqui -5 horas. A gente vai fazer uma continha de matemática para ver qual é o fuso horário. Então você observa aqui, ó. Eu tenho uma hora, aí lembrando, se eu vou para leste, a hora aumenta. Se eu vou para oeste, a hora diminui. Então, ó, o horário oficial que começou o programa, 20 horas. O Acre fica para qual lado? Leste ou oeste? Se você vai ver no mapa, o Acre ele vai estar no lado oeste. Então, lembrando, oeste sempre vai diminuir. Então, eu diminuo -1 hora, tá? Se eu vou para leste, sempre vai aumentar a minha hora. Então, eu tenho o Fernando de Noronha, ele está no lado leste. Então, vou aumentar mais 1 hora. Se eu tenho Brasília 20 horas, vou para Fernando de Noronha, que está a leste, e eu aumento 1 hora aí, vai ser que horas? 21, tá? Se eu estou aqui no Acre e a diferença é de 1 hora, e eu estou indo para oeste, essa diferença de horas aí, eu não vou aumentar, eu vou diminuir, porque eu estou indo para oeste. Então, ó, 20 menos 1 hora vai dar 19 horas, tá? Então, qual seria a resposta correta? Letra D, não é? Eu tenho 21 horas em Fernando de Noronha e 19 horas no Acre, tá? Essa é a diferença que iria passar esse programa de televisão em Brasília às 20 horas, só que no Acre seria que horas? Seria
19 horas e em Fernando Noronha estaria passando às 21 horas. Seguindo, a gente vai para outro exemplo. Um time de futebol do estado de São Paulo irá realizar uma partida em Boa Vista, capital de Roraima. A equipe irá embarcar às 14 horas e a viagem terá duração de 6 horas. Considerando o horário de Roraima, a que horas os jogadores de São Paulo desembarcarão em seu destino final? Então vamos observar aí. Estão saindo da onde? São Paulo. Saindo a que horas? 14 horas. Ele vai estar te dando aí a duração dessa viagem. Ele vai dizer, olha, a viagem irá durar 6 horas, tá? Você precisa localizar onde está São Paulo e você precisa localizar onde está Roraima. Professor, eu não lembro a localização exata. Mas aí só se você tiver assim uma noção do lado que cada um está, vai te dar para você responder aqui facinho, fuso horário. Por quê? São Paulo ele vai estar mais em que lado? Lado leste ou lado oeste? Aí você conta, Roraima vai estar onde? Lado oeste ou lado leste? Se ele estiver no lado leste, eu vou aumentar. Se ele estiver no lado oeste, eu vou diminuir. Ele está saindo de São Paulo. Você lembra, Roraima, tá? Então aqui é oeste, então eu vou estar diminuindo. Vamos para o gráfico. A hora oficial que ele saiu. A hora oficial aqui seria de Brasília 14 horas, Roraima 13 horas, tá? O desembarque, ele é o tempo que foi o tempo de viagem, foi de 6 horas. Em Brasília, horário oficial, que também vai ser o horário de São Paulo, porque eles vão estar no mesmo fuso horário, 14 horas. Roraima, a diferença de horário de fuso horário é de menos 1 hora. Então, 14 menos 1 dá 13. Você precisa definir primeiro o horário de Roraima, tá? Porque em São Paulo é 14 horas. Mas enquanto em São Paulo está sendo 14 horas, que horas são em Roraima? Então, a gente sabe que a diferença aí vai ser diminuir menos 1 hora, diferença de 1. Então, eu tenho 14 menos 1 vai dar 13 horas. Aí eu vou somar essas 13 horas com a duração da viagem. Quanto durou minha viagem? Minha viagem dura 6 horas. Então, se eu somo 13 mais 6, vai dar 19 horas. Ou seja, o time de futebol que saiu de São Paulo às 14 horas, lá em Roraima, ele vai desembarcar às 19 horas, tá? Mas aí eu não somei logo, porque se eu somasse 6 mais 14, irá dar quanto? Vai dar 20 horas, né? Antes eu preciso tirar a diferença de horário. Do horário do estado que eles iam chegar, que no caso seria Roraima. E aí essa diferença é de menos 1 hora, porque Roraima vai estar no lado oeste. Sempre que eu for seguir para o lado oeste, eu vou diminuir. Tudo bem? E aí a gente vai finalizar com a LID, não é? Ou Linha Internacional de Data. Sabe quando a gente assiste muitos filmes e que a pessoa volta no tempo? É como se fosse isso, tá? Mas aí a gente vai verificar que de um país para o outro a gente vai diminuir ou vai aumentar um dia, como se fosse uma viagem no tempo. Primeiro, vai ser em relação ao meridiano oposto ao de Greenwich. Ele vai ser o de 180 graus. Vai ser chamado de antimeridiano, porque aí eu vou ter a mudança de data. Para leste, tá? Eu vou acrescentar um dia e para oeste eu vou diminuir. Nos dois a hora continua a mesma. Vamos verificar um mapa aqui. Lembra? Leste, oeste, tá? Eu vou ter o meridiano de Greenwich quanto ele é? Ele é 0. No caso aqui, eu tenho o meridiano oposto, que vai ser como se fosse o último, né? Como se o meridiano de Greenwich começasse, ele dá a volta, né? E aí, o último seria 180. Esse 180 aqui, ele vai ser o LID, né? Que é o linha de data. E aí, ele vai dizer o seguinte, olha, se eu for de oeste para o leste, eu diminuo um dia, tá? Porque, olha, no oeste seria terça-feira e no leste seria segunda-feira. Se eu vou do leste para o oeste, acontece ao contrário. Eu aumento um dia. Então, aqui estaria na segunda. Se eu viajo para algum país localizado ao oeste, seria terça-feira. Eles respeitam aqui, aqui 8 horas, 9 horas, né? Aproximadamente cada um. Veja que as horas são bastante parecidas.
E aqui eu tô diminuindo ou aumentando um dia de acordo com essa linha internacional de mudança de data. Isso aí, gente, é utilizado mais para questões administrativas e políticas entre os países, ok? Então, sexto ano, é isso, né? Nosso conteúdo sobre fuso horário. Vejam, deem uma lida aí sobre esse conteúdo no final do capítulo já. E aí eu passo para vocês uma atividade, né? A atividade das páginas 244 a 246, tá? É uma atividade que vai revisar todo o capítulo, todos os conteúdos que nós vimos até agora, tá? Tentem fazer e no próximo vídeo a gente faz correção dessa atividade. Então, a gente fica por aqui e até mais.